estou recebendo o vereador Marcos Barrichello, do PDT aqui de Juí. Vamos falar um pouco sobre atividades da Câmara, sobre política, enfim, né? Neste ano de 2019. O vereador Barrichello, ele demora para aparecer aqui, mas quando ele vem, ele fala coisas importantes, sempre assuntos importantes, né, Barrichello? Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Zalmiro, obrigado à família Repórter. A gente também na atividade profissional, muitas vezes, o dia a dia da gente muito corrido, e né, a gente muitas vezes não consegue dar o tempo necessário que a gente precisaria também com os meios de comunicação, e a Repórter sempre foi uma grande parceira do Parlamento, além do Parlamento, pessoalmente também comigo, nos dando sempre um espaço de apresentação do trabalho que nós desenvolvemos na Câmara e, por conseguindo, também a questão político-partidária, enfim, todos os trâmites, na verdade, que a gente tem no nosso dia a dia com relação à atividade pública. Pois é, bom, nós estamos já quase na metade do ano, né, porque o tempo voa, né, diz na correria do dia a dia, e assim vão as coisas e o tempo também. Já estamos no final de maio, junho, por aí, a metade do ano. Como é que está para avaliar esse de 2019 em termos de atividades na Câmara e também no Executivo, você como vereador? Zalmiro, na verdade, a gente vai ficando velho a cada dia, só que esses dias estão passando muito rápido, né? Na verdade, é essa grande tarefa que a gente tem de estar vivenciando algumas ações que a gente tem feito junto ao Parlamento e, por conseguinte, como eu te dizia antes, nas atividades e acompanhando também algumas atividades do Executivo. Estivemos aí a questão de praticamente 4, 5 meses que nós saímos da liderança de governo no retorno do recesso parlamentar, até porque a gente tinha que dar oportunidade a outros colegas de partido, na verdade, para essa atividade de líder de governo. Mas a gente também acreditou que fez a nossa parte por muitos anos, entende? Então, acho que a renovação era importante e o partido entendeu também que nós tínhamos que fazer essa renovação, e as pessoas que hoje estão trabalhando no Executivo entenderam que era possível de que nós tivéssemos um tempo, e esse tempo foi, na verdade, construído com os demais colegas de bancada. O que nós hoje temos na Câmara Municipal é um grupo de 15 parlamentares comprometidos com a causa do município, uns com mais intensidade, outros com um pouco menos, uns em algumas atividades, outras em algumas outras, mas sempre buscando o contexto maior, que é as necessidades da nossa cidade. O município de Juí hoje é uma referência, nós temos discutido isso em entidades de representação, uma referência na área da saúde, uma referência na área da educação, cooperativismo muito forte. Nós tivemos a questão nos 15 dias atrás em uma reunião com lideranças na Associação Comercial, através do Cindy Lojas, que fez a frente para que nós criássemos a Agência de Desenvolvimento do município de Juí, que foi inclusive divulgada pela Rádio Repórter, e lá estivemos também dando a nossa cota de participação. Mas nas atividades parlamentares nós temos sim muitas coisas que muitas vezes ficam despercebidos pela própria sociedade no que tange a questão dos projetos de lei que lá nós estamos trabalhando e fazendo todo um trabalho de estudo. Nós temos o Código Tributário, que foi amplamente discutido, a Comissão de Finanças e Orçamento, nós tínhamos uma comissão especial que eu fazia parte, nós fizemos uma ampla discussão com as entidades de representação, tivemos algumas alterações propostas pelo próprio Parlamento, da comissão especial que tratou do assunto, e que foram entendidas que poderiam ser implementadas dentro do novo Código Tributário, e a nossa parte, enquanto parlamentares, enquanto Comissão de Finanças e Orçamento, enquanto comissão especial, acredito que surtiu efeito e teve um resultado positivo para as demandas da sociedade. Temos aí agora a questão do Código de Posturas, que também já é um processo que já está em andamento, em discussão na Câmara. Paralelo a isso, o Executivo também tem feito algumas reuniões para fazer alguns encaminhamentos. Eu, particularmente, já busquei hoje, inclusive estive com uma reunião com o prefeito municipal para trabalhar a questão do plano diretor. Nós temos alguns gargalos que a gente pode tranquilamente fazer todo um remanejamento e incluir algumas atividades comerciais que hoje estão proibidas pelo nosso código, pelo nosso plano diretor, e que efetivamente pode dar um saldo de qualidade às empresas do município de Juí. Fiz esse relato ao prefeito municipal, estavam presentes o presidente do Prévio Juí, o Gerson Ferreira, a procuradora do município, Maristela Heidmann, o assessor jurídico, o Telmo
que também se fez presente, juntamente com o fiscal de tributos Inácio Schneider, e nós chegamos num consenso. Nós vamos vamos encaminhar algumas propostas que estão sendo analisadas por um grupo dentro do município de Ivi com relação ao plano diretor. Nós vamos possivelmente nos próximos dias nos reunir com a classe contábil, que também tem interesse na questão do plano diretor do município de Ivi, e levar algumas sugestões de análise para essa comissão que está formada dentro do Executivo. Mas é muito prematuro ainda a gente fazer alguma avaliação com relação a essas propostas, mas teremos sim algumas alterações que são proposições, inclusive da classe contábil, que tem tido uma grande dificuldade, na verdade, com relação a alguns segmentos de atividades no município de Ivi, para implementarem aí as suas atividades, principalmente a questão dos comércios atacadistas, que hoje tem algumas restrições dentro do plano diretor, mas nós estamos pensando em fazer todo um estudo e provar, junto ao Executivo, que ele não interferiria naquilo que é uma das atividades que hoje o município tem pensado muito, que é a questão da acessibilidade, a questão do tráfego de veículos pesados no perímetro central. Mas nós vamos fazer esse contraponto e trabalhar junto dentro dessa possibilidade e construirmos uma alternativa para que essas empresas também continuem se desenvolvendo, continuem ampliando os seus negócios e construindo um município melhor. Bom, Barrichello, sobre também, você falou ações do Executivo, como é que está para avaliar a administração municipal aí já neste momento, faltando 1 ano e meio, né, para encerrar o atual mandato do prefeito municipal? A gente tem tecido algumas críticas, mas críticas no intuito de contribuir com a gestão, né, Zalmiro? Eu acho que toda crítica construtiva, ela tem que ser aceita e tem que ser ponderada. Muitos vereadores têm feito essa discussão. Nós temos a discussão com relação à questão do Departamento Municipal de Energia, que é uma situação delicada, financeira difícil. Sabemos de toda a preocupação do gestor, do presidente Rubem, do prefeito Valdir, mas nós temos que efetivamente dar alguns encaminhamentos. Com relação, e a nossa maior bandeira que a gente sempre defendeu hoje, eu posso falar ela de cadeira cativa, que são as questões vinculadas ao meio rural. Nós temos inúmeras dificuldades, mas inúmeras mesmo. Eu sei que a vontade do vice-prefeito, secretário de Agricultura, Valdir Jardim, é muito grande, um abnegado, um trabalhador, mas as dificuldades, os problemas enfrentados pelo meio rural, elas não amenizaram na sua plenitude. Eu acho que nós temos que pensar um projeto, um modelo diferenciado para questão da acessibilidade no interior. Nós temos muitas dificuldades. Nós vamos em distritos hoje no município de Ivi, que nós verificamos em loco isso. Eu sei da dificuldade financeira, dificuldade de operação, dificuldades climáticas que o município também enfrenta em função dessa questão das chuvas, mas isso por si só, não pode ser desculpa para que nós não façamos algumas ações que são importantes para a questão do desenvolvimento do meio rural. Senão nós vamos acabar transformando esse meio rural em poucas pessoas que lá hoje ainda querem, e muitos querem ainda estar desenvolvendo as suas atividades, principalmente na agricultura familiar. A agricultura familiar hoje ela tem uma projeção muito grande de crescimento de valores que podem ser incorporados dentro do grupo familiar, mas porém para isso nós precisamos efetivamente dar o mínimo necessário para que essas atividades sejam desenvolvidas, que é a questão da acessibilidade. Muito bem. Bom, falando agora em termos de eleições, Barrichello, até porque estamos aí no período aí de convenções dos partidos para a eleição de novos diretórios municipais, executivos, enfim, o PDT realizou a sua eleição e aí, a partir daí já se começa a discutir o processo eleitoral do ano que vem, né? E entre este aspecto aí nós temos o PDT com possíveis nomes sendo apontados como que podem ser candidatos a prefeito no ano que vem. O ex-prefeito Balim, o seu nome surge, também do Chico Saifert. Como é que você vê essa possibilidade? Os partidos políticos que têm representação no município de Ivi, uma boa quantia deve realizar as suas convenções municipais até o mês de junho, julho, e definir a questão das suas direções. Nós tivemos, no penúltimo sábado, nós tivemos a eleição do nosso diretório, tivemos a eleição na semana passada da nova executiva, e os outros partidos também que fazem e que têm representação na Câmara também assim estão encaminhando as suas convenções partidárias.
Eu fico muito grato e muito feliz, na verdade, por ter sido lembrado pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito Valdir. A gente teve uma experiência de 2001 até 2006, enquanto eu estava no Executivo, enquanto coordenador de compras. Acredito ter realizado um bom trabalho, sempre pautando princípios básicos que seriam os princípios da igualdade, transparência, credibilidade. Honestidade não é virtude, honestidade é uma questão de obrigação. Eu acho que todo aquele que está na vida pública, ele tem que ter isso como uma prioridade número 1, e a honestidade ela se faz no decorrer da nossa vida particular e na nossa vida pública. Eu particularmente te disse, já me manifestei em algumas outras, em outros meios de comunicação, da minha intenção de estar à frente do Paço Municipal em 2021. E é claro que o partido também vai ter toda uma discussão. Eu não estou propondo nada diferente daquilo que já me propus há anos anteriores em períodos eleitorais. Vou buscar a minha representatividade, tenho feito alguns contatos, pessoas que hoje têm liderança dentro da sociedade, pessoas que têm um processo de construir um município com algumas, quem sabe, algumas diferenças da atual gestão, respeitando sempre aquilo que é hoje que se faz, até porque aquele que se candidata automaticamente ele tem um projeto, e o projeto ele não é igual àquele que está na gestão, ele tem alguns diferenciais, e nós estamos tentando buscar, junto com essas com as entidades e com as pessoas que a gente está tendo relação, buscar opiniões. Fazer uma gestão muito mais enxuta, quem sabe, buscar pessoas certas para os lugares certos, pessoas que efetivamente têm conhecimento de causa em alguns setores, que a gente também tem que analisar tudo isso, tirar um pouco da questão do partido em si, das vinculações político-partidárias, para entregar para que a sociedade também possa fazer essa escolha. Então todo esse contato a gente tem feito. Eu particularmente não tenho nada, absolutamente nada contra todos os outros partidos. A gente vai se reunir com certeza com alguns partidos políticos. Eu estou no PDT, mas eu gostaria de continuar no PDT até para que eu possa também desenvolver um trabalho. Mas o futuro a Deus pertence, eu tenho algumas definições pessoais que eu tenho que ter. Isso quer dizer que tem possibilidade do senhor deixar o PDT, ir para outro partido? Jamir, eu nem entro nesse norte do deixar partido, entrar num outro partido. Eu sempre, quando estive na atividade pública, eu sempre construí a minha personalidade enquanto homem público. Sim. E eu quero fazer isso independente de sigla partidária. Sim, mas essas suas colocações deixam entender que o PDT é, claro, um partido grande, mas não descarta essa possibilidade de, quem sabe, ir para outra sigla partidária. Nós temos hoje isso que eu te falava antes, as eleições dos diretórios, das executivas. Sim. E daqui a pouco, se não for possível eu estar dentro da linha de frente do PDT, e que se outras pessoas com muita transparência, com muito respeito, inclusive essas que estão se lançando os pré-candidatos dentro das siglas partidárias, de construir os seus nomes também, porque também tem pensamentos para o desenvolvimento do município de Juí, mas isso não é, com certeza, que não é uma possibilidade que possa se descartar. Eu estou trabalhando dentro de uma realidade que eu entendo ser justa, certa para o desenvolvimento do município de Juí. É claro que o partido também já se manifestou, as direções, a última direção que foi eleita na última semana, já estivemos com alguns contatos, já conversamos, eu já pautei algumas colocações. Eu acredito que as coligações partidárias, a questão da majoritária, elas vão existir. Eu acho que o PDT não vai ir com chapa pura, acredito que vai ter uma coligação nas eleições de 2020, e daqui a pouco, se esse for o desejo do partido, eu vou me colocar à disposição, e se entenderem que esse não seja a minha oportunidade de contribuir, é claro que eu vou buscar um outro espaço, mas eu estarei com certeza trabalhando para desenvolver um projeto para 2021. Seu projeto, então, é executivo 2020, na eleição 2020? Esse é o objetivo, Zalmir. Eu te digo assim, com muita transparência, com muita sinceridade, dentro daquilo que eu sempre foi a minha característica de falar com todos aqueles que estão ao nosso redor, entidades de representação, pessoas amigas, empresários, é de construir alguma coisa que tenha um início, um meio e um fim. Insatisfeito com algumas ações ou atitudes do PDT com essa sua colocação? Muito pelo contrário, tenho todas as pessoas que hoje estão dentro do PDT, amicíssimas minhas, pessoas que hoje eu tenho um vínculo de amizade que construí ao decorrer dos anos,
Porém, a vida te dá alguns outros caminhos. Claro. Daqui a pouco você tem que buscar algumas outras coisas para você ter um reconhecimento do teu trabalho enquanto gestor. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Quer dizer, se o PDT não lhe der espaço, de repente o senhor pode buscar outra sigla, mais ou menos nessa linha Vamos aí. trabalhar nessa possibilidade. Nós temos um grupo que não é pequeno, Almir, te digo isso com muita transparência. Eu não tenho descontentamento nenhum, não tenho descontentamento com secretários municipais, inclusive das outras siglas, até porque sempre fui muito bem tratado e a recíproca minha sempre foi muito verdadeira também. Mas tem algumas questões que eu não concordo e que eu acho que poderiam ser feitas de forma diferente. Mas respeito, claro, porque a gestão não está ao meu cargo, não está à minha supervisão, não está sobre o meu comando. Tenho que saber respeitar isso. Tenho divergências, já coloquei algumas divergências que entendo serem pertinentes à questão da própria gestão, mas respeito, porque eu acho que tu tem que ter, no mínimo, esse tipo de relação para você ter. Mas nós vamos sim, temos um grupo que hoje é significativo, pessoas que hoje eu tenho vínculo de amizades, há partidários, muitos deles, que querem, quem sabe, alguma coisa de diferente. Essa coisa de diferente, ela vai ser construída. Porque nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim, eu estou fora do PDT, o fulano está fora do PMDB, o fulano está fora do PP e nós vamos construir um novo IGI. Não é bem assim, até porque as dificuldades da gestão, elas são muito complexas. Nós temos que ter um projeto. E esse projeto, aquilo que eu te comentava antes, tem que ter início, meio e fim. Até para que essas soluções, e muitas delas, não se dependem de um tempo muito longo. Tem que se ter uma definição. Nós tivemos nessa reunião com a agência na associação comercial e que nós temos que fixar prioridades. Sim. O público ele tem um limite, o particular tem outro limite, mas vamos construir uma possibilidade que seja pautável de ser executada. Porque senão só vai ficar no papel, ele vai ficar só dentro de uma gaveta, ele vai ficar um grande projeto, mas sem efetividade. E o que nós queremos, o grupo quer, as pessoas que estão hoje ao nosso redor querem, é que efetivamente algumas soluções sejam resolvidas. Claro. E é essa a nossa intenção, e se isso for possível, a gente vai construir em 2020, para que a partir de 2021, com coligações, com certeza, porque eu acho que sozinho é mais difícil, você tem hoje dentro do município partidos políticos que têm uma história, têm já um legado já que foi construído ao decorrer dos anos. Tivemos prefeitos, e eu posso me incluir dentro desse período aí de 75, 76, 77, que eu já acompanhei, depois, não efetivamente enquanto partidário, mas já vinha acompanhando, desde o tempo do finado Wilson Mânica, que a gente conheceu um pouco da gestão dele enquanto município, mas depois conheceu na vida particular, na vida pessoal. Então a gente tem todo esse histórico, na verdade, que a gente vai tentar resgatar também para buscar algumas opiniões dos mais antigos, dos tradicionais, independente das suas siglas partidárias. Temos que nos despir disso. Tá certo. Para concluir, Barrichello, estamos já com o tempo esgotado, mas não posso deixar de fazer essa pergunta. Está surgindo também, como um dos possíveis candidatos, o vereador Andrei Cossetin, com ideias novas também nesse sentido. O senhor é simpático também a estas ideias e colocações que ele vem colocando? Eu tenho um plano de desenvolvimento do município de Gi. Tem que respeitar, independente da questão partidária, independente do seu partido que representa. Eu não digo infelizmente, porque é uma palavra muito difícil de você construir isso. Nós hoje, enquanto homens públicos, nós dependemos de uma sigla partidária para estarmos sendo representantes. E o vereador Andrei, com certeza, deve ter o seu projeto, deve ter o seu plano de governo, e que também, possivelmente, a gente vai se somar com relação a isso para discutir, e os partidos políticos vão se reunir até para ter essa discussão, e a gente vai ser parceiro também para, quem sabe, desenvolver um projeto em conjunto. Claro. Não tenho dúvidas com relação a isso, mas o projeto dele, com certeza, tem alguma viabilidade, porque aquele que se lança, aquele que se inclui dentro desse processo de sucessão a nível de executivo, tem um projeto para o município de Gi. A sociedade que vai definir e que vai escolher lá em outubro de 2020. Tá certo. Obrigado, então, vereador Marcos Barrichello. Eu disse que ele sempre trazia informações importantes e trouxe, né, aqui no nosso programa. Agradecemos aí e sempre é bem-vindo aqui o Repórter da Tarde, Rádio Repórter, enfim, Barrichello. Um grande abraço, Almir, a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão no rádio escutando as entrevistas, o trabalho da família Repórter, que é importante dentro dessa divulgação que vocês fazem, que toda a família Repórter seja abençoada por Deus e que vocês continuem fazendo esse trabalho social que é importante para a divulgação de todas as ações que nós temos no município de Juí.
Ok. Obrigado, vereador Marcos Barrichello, do PDT, aqui no Repórter na Tarde.